Fala, time, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula semanal. E nesta aula nós vamos falar sobre certidões negativas. Qual a importância de se ter o controle das certidões negativas do teu cliente? O que são certidões negativas? Certidão negativa nada mais é do que um atestado de que a empresa, determinada empresa, ela está em dias com os pagamentos de tributos da sua empresa. Por exemplo, nós temos a certidão negativa conjunta de débitos tributários e previdenciários, temos o certificado de regularidade do FGTS, nós temos também a certidão trabalhista, que é emitida através do tribunal, do site do Tribunal Superior do Trabalho, em que ela atesta se determinada empresa tem ou não processos trabalhistas, entre outras certidões. Mas eu foquei nessas três, porque são as três em que a gente tem um maior controle, aqueles profissionais que são do departamento de pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Cerqueira, sou fundadora da Martins Cerqueira Contabilidade. Juntamente com o meu sócio, sou contadora, consultora de negócios e também venho atuando aí há um ano aqui nas redes sociais para falar um pouco mais, levar para os profissionais de contabilidade tudo sobre o departamento de pessoal e eu espero muito poder te ajudar, tá? Vamos lá. Como é que eu tenho esse controle, né? Por que eu preciso ter o controle de certidão negativa através do departamento de pessoal? Né? Eu sou um profissional do departamento de pessoal, por que eu tenho que fazer o controle de certidão negativa? Porque é o seguinte, time, a maioria de clientes que participam de licitações é de extrema importância que eles tenham a certidão negativa, porque órgão público, empresas grandes que ele vá comercializar o seu produto ou vá prestar serviço, essas empresas ou órgãos públicos irão solicitar essa certidão como um documento, né, de atestado que eles estão em dias com os seus débitos tributários, previdenciários, fundiários, que é o FGTS, e com os seus colaboradores, que é no caso da emissão do certificado, né, o certificado que é a certidão através da Caixa Econômica Federal, ok? Por que eu tenho este controle na minha empresa? Além de já sabermos que o cliente ele tem a necessidade de ter a sua certidão para participar de licitações, né? Por que eu tenho este controle? Já está incluso aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina de fechamento do mês. O que é folha de pagamento? A folha de pagamento ela nada mais é do que a consolidação das informações mensal do teu cliente, referente a empregados, né? E a certidão, ela é diferente? Não. Por quê? Quando a gente fala da certidão conjunta, né, que é a certidão emitida através do site da Receita Federal, a gente também está falando de débitos previdenciários. E uma vez que você faz a consulta através do portal ECAC, se esse teu cliente ele está com a certidão negativa em dias, você evita ter um problema com o seu cliente, um constrangimento, porque de repente esse cliente não participa de licitação, mas ele vem a ter a necessidade de ter a certidão para a emissão de uma nota fiscal, por exemplo, né, clientes MEI, que muitas vezes presta serviço para empresa grande, como por exemplo um cliente que a gente tem aqui, que ele trabalha, a prestação de serviço dele para montagem de eventos, então ele tem a necessidade de emitir a nota fiscal e ter a certidão em dias. Se esse teu cliente ele vir fazer a solicitação a você e tiver com alguma pendência, você vai ter um conflito com o teu cliente. E para que não haja esse conflito com o teu cliente, o que é que você vai fazer? Antecipar este conflito. E como é que eu antecipo para impedir que haja esse conflito? Através das consultas mensais. Emite o relatório de consulta, faz a consulta ali da certidão. Está saindo?
Ótimo. Se não está saindo, entra lá no site da Receita Federal, emite o relatório, né? Através da consulta, você consegue emitir um relatório e neste relatório ele vai ter todas as pendências, se o teu cliente ele tiver pendência. Que pendência que vai ter? Falta de GFIP, né? O que é que impede a empresa ter a sua certidão negativa em dias? Falta de GFIP, né? GFIP negativa ou GFIP de próprio mensal, que o contador muitas vezes deixou de enviar, esqueceu de enviar. DCTF Web, falta de pagamentos, né, do DARF previdenciário ou da antiga GPS, DIRF, que não enviou. Muitas vezes o teu cliente ele não tem empregado, mas ele teve um tomador de serviço que reteu dele imposto de renda. Então tem que fazer a DIF negativa e muitas vezes o contador ele passa batido nessa informação e aí tá lá a DIF. O que é que acontece se a gente não transmitir essa informação da DIF, além de constar como pendência, vai gerar uma multa também por atraso de transmissão, de envio das informações na DIF. Então, por que que eu faço a consulta mensalmente? Para evitar, né? Para que a gente também foi contratado como contador, como consultor? Para a gente acompanhar a empresa do nosso cliente. Então, o mínimo que nós podemos entregar para este cliente é justamente a consulta, ter o cuidado mensal de consultar como é que está funcionando a empresa dele, se ele está com os impostos deles em dia, se não está com os impostos em dia, porque realmente é nossa obrigação estar sempre alertando o cliente. A gente não é cobrador de imposto. Porém, a gente sabe que a falta de pagamento dos impostos vai atrapalhar no negócio dele em algum momento. Então, a gente está aqui para antecipar um problema, né? A gente não está aqui para causar o problema, deixar o problema acontecer, para depois vir resolver este problema. Então, quando você consegue identificar ali que existe um débito que precisa ser pago, um débito previdenciário, um débito de Simples Nacional, você alerta o teu cliente. Vai ficar a critério dele fazer o pagamento ou não deste imposto que está em aberto, mas o seu papel como um contador, como um consultor, é alertar o teu cliente mensalmente o que está acontecendo na empresa dele e quais são os problemas que a falta de pagamento, a falta de entrega de informações podem acarretar na empresa dele. Não é a gente ficar focado o tempo todo em multa, em imposto. Não é isso. Todo contador que se preste, ele já sabe que existem as obrigações acessórias mensais e anuais. E essas obrigações acessórias têm sim consequência sobre as certidões, né? O que é que acontece também? Quais são os impedimentos para a emissão de certidões negativa? Falta de transmissão de declaração anual e mensal, falta de pagamento dos tributos previdenciários, tributários, né, fundiários, processos trabalhistas. Isso impede. Porém, se a empresa ela tiver algum parcelamento sobre estas dívidas, o órgão responsável ela emite uma certidão negativa com efeito positiva. Essas certidões que têm efeito positiva, ela está alertando que esta empresa existe um débito. Porém, este débito ele não é impeditivo para a emissão da certidão, porque está em processo de pagamento, de parcelamento desses débitos, ok? O que pode acontecer também para impedimento de emissão de certidões é quando o cliente efetua o pagamento. Existem algumas possibilidades de efetuar o pagamento com o código errado, código do DARF errado, com uma competência errada, existe isso. Ou aquele cliente também que faz o pagamento dos impostos, dos tributos, em duplicidade.
Quando ele faz o pagamento em duplicidade, vou dar um exemplo do que eu estou me referindo em duplicidade. Muitas vezes o nosso cliente ele se atrapalha, vai fazer o pagamento, vamos supor, do DARF previdenciário do mês 6. Mês seguinte, ele vai fazer o pagamento do mês 7. Ao invés dele pegar a guia que ele deveria pagar no mês 7, ele se atrapalha, está com duas guias, uma recálculo e outra atualizada, e faz o pagamento em duplicidade de uma guia, e na cabeça dele ele pagou a da guia atual, a do mês atual, quando na verdade isso não aconteceu. Então isso causa um conflito, fica a pendência do pagamento do mês 7, e sendo que o mês 6 ele foi pago em duplicidade. O que é que a gente vai fazer? Vai solicitar ou solicita uma retificação dessa guia de pagamento através de uma abertura de um processo lá na Receita Federal, ou solicita o reembolso para que ele faça o pagamento aí dessa guia, tá? Vamos validar. Nós temos 3 tipos, pelo menos, de certidões, como eu falei. Temos a certidão conjunta, emitida através do site da Receita Federal, por lá você consegue. Temos o certificado de regularidade do FGTS, que é emitido através do site da Caixa Econômica Federal. E temos a certidão negativa, né, referente a débitos trabalhistas que você consegue emitir através do portal do Tribunal Superior do Trabalho. Essas são as 3 certidões que você tem que ter como prioridade para o teu cliente consultar mensalmente, ok? A sua linha de trabalho, a forma como você trabalha, como você cuida da empresa do seu cliente, mensalmente aqui vai diferenciar você dos demais contadores, tá? Particularmente, todo esse cuidado que eu tenho é de anos, né? Já aí desses 12 anos, vou completar agora 13 anos em janeiro, dia 11 de janeiro, de departamento pessoal, trabalhando em departamento pessoal, 13 anos consecutivos. Então, o que eu estou passando para vocês aqui é realmente a experiência, a vivência de alguém que já está há 13 anos na área de departamento pessoal, e há 4 anos eu venho aí empreendendo na área aí da contabilidade, juntamente com meus sócios. Então, tudo que eu estou passando aqui para vocês é realmente fruto de conhecimento, fruto de experiência que realmente conta muito no nosso trabalho. Tá, time? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula semanal. Vou ficando por aqui e na próxima semana eu trago mais um conteúdo muito mais aprofundado para vocês, tá? Deixem sugestões aqui para mim nos comentários, para que eu possa trazer ainda mais conteúdos como este aqui para vocês. Se você está gostando dos meus conteúdos, se você se interessa, nós temos uma formação Potencializa Social, onde eu trago toda uma estrutura para você de conhecimento imersivo sobre a plataforma, tá? Onde eu abordo as 3 regras básicas, os 3 pilares básicos, né, do E-Social, que é a estrutura da plataforma, a ferramenta em si e as regras. Tudo, eu compilo tudo em 4 aulas ao vivo com você, tete a tete, e eu vou estar explicando tudo para vocês sobre o E-Social, tá? A abertura das vagas para o Potencializa Social ainda é em fevereiro de 2023, a gente não está com vagas abertas, mas nós estamos com vagas abertas para aulas práticas presenciais aqui na Martins de Cerqueira Contabilidade, que fica localizada em Lauro de Freitas. Se você é de Salvador, região metropolitana, Lauro de Freitas, Camaçari, deixa para mim aqui nos comentários se você tem interesse de participar da nossa aula presencial, ou vai lá no meu Instagram, @contadora Mariana Cerqueira, que eu vou apresentar isso para vocês, tá? Grande beijo, time, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!